Então, princípio de Bernoulli, super interessante e importante. O princípio de Bernoulli, em sua forma mais simples, ele vai afirmar que a velocidade de um fluido aumenta, a pressão desse fluido diminui. Vamos lá. A discussão sobre a pressão nos fluidos até agora, ela tem se limitado aos fluidos estacionários, parados, estáticos, velocidade zero. Agora, se esse fluido está movimentando, ele vai produzir uma influência adicional que a gente precisa entender. Então, a primeira discussão para ser feita com vocês é a respeito da relação entre pressão do fluido e a velocidade. A maioria das pessoas pensam que a pressão atmosférica ela aumenta em um vendaval, tornado ou furacão. Isso aqui está falando de senso comum. Será que aumenta? Na verdade, o oposto é verdadeiro. E fiz até um comentário em vídeos anteriores, né, falando a respeito da ventania e do guarda-chuva, né, falando que durante a ventania a pressão sobre o guarda-chuva iria aumentar, né, mas, enfim, vamos ver se alguém vai fazer algum comentário no vídeo a respeito dessa contradição. Porque diz respeito àquilo que o senso comum está achando e que não corresponde à verdade. E que a gente esclarece fazendo os comentários a respeito desse princípio de Bernoulli. A pressão dentro do ar que ganha velocidade, na verdade, ela vai ser menor do que o ar parado na mesma densidade. Quando a velocidade desse fluido aumenta, sua pressão diminui. Da seguinte maneira: considere um fluxo contínuo de água através de um cano ou de uma mangueira, por exemplo, né? A quantidade de água que passa por qualquer seção do cano é a mesma que passa por qualquer outra seção do cano. O que eu estou querendo dizer com esse parágrafo? Que a água que entra, por exemplo, dentro da mangueira é a mesma quantidade de água que está saindo lá na ponta da mangueira onde você está segurando. Isso é verdade, quer o cano se alargue ou se ele fica mais fino, mais estreito. Agora, a água nas partes largas vai diminuir a velocidade e nas partes estreitas ela vai acelerar, aumentando a velocidade. Aqui na imagem está dizendo a seguinte ideia para a gente, né? Um fluido ele continua a se mover em volume constante por unidade de tempo através de diferentes seções transversais, né? Que é a área de um tubo em regiões confinadas, fechadas. Isso é chamado de princípio da continuidade. Então vamos lá. Por que o fluxo é contínuo? A água acelera quando passa por partes estreitas ou rasas de um riacho. Então aqui a gente tem uma ponte, um estreitamento do fluxo de água. Nessa região mais larga, a velocidade é menor. Na região estreita, a velocidade desse fluido aumenta. Mas lembra, a gente não está falando de água, a gente vai aplicar isso também para os gases. Então, Daniel Bernoulli, um cientista suíço lá do século XVIII, desenvolveu a teoria desse fluxo através dos tubos. Esse princípio de Bernoulli descreveu a relação da velocidade com a pressão exercida por esse fluido, da seguinte maneira: quanto maior a velocidade, menor a força da água em ângulo reto. Ângulo reto é fazendo 90 graus, lateralmente a direção do fluxo. A pressão nas paredes dos tubos, da mangueira, do cano, diminui quando a velocidade da água aumenta. Bernoulli descobriu que isso é um princípio tanto para os líquidos quanto para os gases. O princípio de Bernoulli, então, ele é uma consequência da conservação da energia. Conservação da energia, dizendo então aqui que essa energia ela vai ser transformada de um jeito para outro, de uma forma para outra, mas o seu valor total continua sempre o mesmo.
Simplificadamente, maior velocidade significa menor pressão, e menor velocidade significa maior pressão. É muito parecido com o que tem lá na lei de Boyle, né? A lei de Boyle também é um princípio de conservação. Lembra que lá na lei de Boyle nós temos a relação entre pressão e volume, né? Então a gente tem pressão no estado 1 vezes volume no estado 1, tem que ser igual a pressão no estado 2 vezes volume no estado 2. Quando aqui você tem determinado conjunto de valor, aqui você vai ter outro conjunto de valor, de tal forma que esse valor que você encontra aqui na multiplicação vai ser igual a esse. Portanto, existe uma igualdade entre esses dois valores, é uma conservação. Devemos distinguir entre a pressão dentro do fluido e a pressão exercida pelo fluido sobre algo que interfere em seu fluxo. Por exemplo, a pressão dentro da água em movimento rápido em uma mangueira de incêndio ela é relativamente baixa. A pressão que a água exerce sobre qualquer coisa em seu caminho para retardá-la, diminuir a sua velocidade, ela é uma força, uma pressão enorme. Na imagem aqui do lado, está dizendo que pressão dentro de um fluido é diferente da pressão que ele pode exercer em qualquer coisa que muda o seu impulso. Você tem aqui, por exemplo, água dificultando o movimento de um barco muito mais do que no caso do avião, por exemplo. Claro que existem outros fatores que precisam ser considerados, né? Mas a água ela é uma substância mais densa do que o ar. E é isso que está sendo dito, abordado na essência desse slide, tá? Falando agora sobre linhas de fluxo. Em escoamento estável, um pequeno volume de fluido segue o mesmo caminho de volume de fluido à sua frente. O movimento de um fluido em escoamento estável segue linhas de corrente, que é o que está sendo mostrado aqui na imagem. Essas linhas de corrente são os caminhos suaves dos volumes que um líquido percorre ao longo de sua trajetória. E as linhas elas estão mais próximas, onde você tem margens estreitas, e essas linhas de fluxos estão mais afastadas, onde o fluxo é mais rápido e a pressão ela é menor. Diferença de pressão são evidentes quando o líquido contém bolhas de ar. Aqui, então, considerando as bolhas de ar, nós vamos ter aqui a diferença, a mistura de dois fluidos, né? Ar e água na mesma situação. Então, o volume da bolha de ar depende da pressão do líquido ao redor. Onde o líquido ganha velocidade, a pressão é diminuída e as bolhas ficam ainda maiores. As bolhas são comprimidas e ficam menores no líquido, mais lento e de maior pressão. O que a gente tem aqui no princípio de Bernoulli? A água se acelera quando flui para o tubo mais estreito, que é o que está acontecendo aqui na situação A. E isso a gente vai representar com essas linhas de correntes mais próximas. As linhas de correntes mais próximas indicam um aumento da velocidade e diminuição da pressão interna. Então, quando a gente tem maior velocidade, a nossa pressão ela está diminuindo. Duas grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente tem um líquido com bolhas de ar dentro, essas bolhas de ar elas vão ser maiores na parte mais estreita, que são essas situações aqui, porque a pressão interna ali é menor. Então, menor pressão, a bolha se expande ocupando um volume maior. O princípio de Bernoulli vale apenas para fluxo constante, ou seja, quando o volume de água ele não tem variações expressivas. Se a velocidade desse fluxo for muito grande, o fluxo pode se tornar turbulento e seguir um caminho ondulante e em espiral conhecido como vórtice. Então a física ela fica mais complexa e ela perde a simplicidade daquilo
que a gente está querendo abordar aqui nos vídeos, tá? Nesse caso, o princípio de Bernoulli, então, ele não vai se aplicar, por exemplo, em águas turbulentas, ok? Então, escreva aí no seu caderno o que afirma o princípio de Bernoulli. No próximo vídeo, a gente finaliza a ideia dos gases com aplicações sobre o princípio de Bernoulli. Obrigado pela atenção. A gente se encontra no próximo vídeo.